Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Beth Veloso. Beth Veloso, de volta aqui toda terça-feira. Como vai, Beth? Tudo bem? Olá, Mauro. Olá, ouvintes, espectadores. Bom, hoje a gente vai falar sobre os crimes que afetam as crianças e os adolescentes na internet. As redes sociais representam um risco crescente para esses jovens, como todo mundo sabe. Aliciamento em redes sociais, cooptação para a prática de crimes, discursos de misoginia, perfis que reúnem alunos de escolas para praticar fofocas, exploração sexual e produção de conteúdo ilegal são alguns dos problemas enfrentados. Beth, como fazer frente a essa ameaça e a esse desafio? Mauro, as redes sociais, elas são um espaço hoje de aliciamento de crianças e adolescentes, né? Eles são atraídos por grupos criminosos e não tem nenhum tipo de supervisão. Quando a gente sai com o filho na rua, a gente não tira os olhos dessa criança ou mantém o cuidado com esses jovens. No entanto, na rede social não é isso que acontece. Em parte, a falta de regulamentação, de fiscalização e de mecanismos de prevenção acabam permitindo que um conteúdo bastante criminoso, bastante nocivo, né, circule tranquilamente pelas redes de uma maneira muito preocupante, o que apenas aumenta a vulnerabilidade desse usuário da internet. E muitas dessas ocorrências, é o que me levou a pesquisar esse assunto, acabam não chegando ao nosso conhecimento, porque não estão estampadas nos jornais, não estão dispostos na mídia, muito menos na rede social, pois frequentemente também não são denunciadas nem a polícia, nem as autoridades judiciais. Portanto, Mauro, o que nós conhecemos é apenas a pontinha do iceberg. Esse cenário é mais preocupante do que a gente imagina. E para tratar desse assunto, eu vim ouvir a maior especialista nesse assunto de internet e infância relacionada às questões da justiça e da legislação penal, que eu conheço, que é a juíza Vanessa Cavalieri. Ela é juíza da Vara da Infância e Adolescência no estado do Rio de Janeiro. E ela tem trabalhado com esse tema de uma maneira apaixonada, acabou deixando os próprios tribunais para ir até as escolas fazer um trabalho fenomenal de conscientização de pais e de professores com relação ao uso saudável da internet. Algumas questões que a doutora Vanessa levanta. A primeira delas é que preocupa demais o uso cada vez mais precoce de menores e como isso acaba levando também ao envolvimento com o que a gente chama de crimes não apenas digitais, de crimes graves, mas que de alguma forma têm uma relação com as redes sociais. E essas crianças se envolvem nessa criminalidade não apenas como agentes, como atores, mas principalmente como vítimas, incluindo até, Mauro, estupro e também homicídio. A juíza destaca, por exemplo, que esses crimes estão ligados a essa violência que a gente percebe na rede mundial de computadores, que a gente vai detalhar de várias formas, em que as crianças estão diretamente em contato com esses grupos criminosos através dos chats ou das comunidades online. Vamos ouvi-la. Isso tem partido sempre de um aliciamento, de uma cooptação que acontece no ambiente digital, seja em comunidades, plataformas que hospedam redes sociais. Eu acho que hoje as mais perigosas, assim, as mais utilizadas para essa finalidade são, sem dúvida nenhuma, o Discord e também Twitter, o Instagram um pouco, né? E o lugar onde eles se reúnem depois dessa primeira abordagem de aliciamento é geralmente o Telegram, que é um aplicativo de comunicações sem moderação e sem ali nenhuma regra de vedação a conteúdo criminoso. Mesmo quando esses crimes não são cometidos no ambiente digital, eles são iniciados, essa conversa, essa ideia, essa cooptação, ela é feita no ambiente digital. Beth, que outros crimes ameaçam jovens e crianças na internet? Mauro, a gente vê, são inúmeros crimes, né? O outro fator alarmante, por exemplo,
é a questão do conteúdo sexual infantil. A gente não chama mais de pornografia infantil, né? A gente chama de conteúdo sexual infantil que leva ao abuso, né? Que está sendo agravado justamente por esse tipo de material que, de uma maneira surpreendente, negativamente, circula livremente na internet. Qualquer pessoa pode acessar, independente da idade, um site de pornografia que a gente chama de pornografia industrial, né? E isso vai gerar inúmeras distorções e inúmeros problemas para o futuro. A juíza, por exemplo, lembra que muitos jovens que sequer iniciaram a sua vida sexual, né, de 12, 13, 14 anos, já estão diretamente expostos a essa pornografia. Inclusive, acabam, a partir desses sites pornográficos que estão ali completamente expostos, acabam sendo aliciados para grupos e comunidades de exploração sexual, incluindo aí grupos de pedofilia. É um pouco complicada essa situação. Beth, como essa exposição precoce acaba impactando o desenvolvimento emocional e psicológico dos adolescentes, principalmente? Exatamente, Mauro, porque não é apenas a distorção de um desenvolvimento natural de uma criança, que deveria ser feita de acordo com a idade, de uma maneira orgânica, de uma maneira também, digamos assim, acompanhada, vigiada e monitorada, com os profissionais adequados. Não, você simplesmente é exposto a um sem fim de conteúdos muito tóxicos e nocivos na internet, e as redes sociais não passam por nenhum tipo de monitoramento, de controle desse conteúdo. E o que acontece na prática, Mauro, então? Acontece que essa violência e essa exploração, ela acaba amplificada por uma rede social. Uma coisa é o que a gente conversa aqui, outra coisa é o que está sendo postado na rede. Então, a juíza, por exemplo, relata de várias brigas de escola que acabam escalando, assim, se transpondo para um perfil da própria escola, criada pelos próprios alunos, e naquilo ali vira uma briga muito maior, até mesmo com violências físicas, em dias consecutivos ali, ou seja, a coisa sai completamente do controle. Além disso, você tem o ciberbullying, porque esses perfis de escola, esses perfis de comunidades, de vizinhança, onde você só tem adolescentes sem nenhum tipo de monitoramento também de um adulto, por exemplo, eles estão completamente suscetíveis ao ciberbullying. Aliás, eles são feitos para que ocorra ali, né, um ataque sistemático a pessoas através de fofocas, através do que eles chamam de exposer ou explana. Então, você vai estar ali chantageando pessoas ameaçadas, pessoas que estão sendo achincalhadas, que estão sendo humilhadas, ridicularizadas e expostas a uma humilhação e ao ridículo. Por quê? Porque simplesmente é o que as crianças fazem se elas não têm nenhum tipo de supervisão. É claro que o resultado, como você perguntou, são danos emocionais muito severos, né? Muitos jovens, ao serem vítimas dessas práticas, desenvolvem transtornos psicológicos graves. Em casos extremos, Mauro, a gente já sabe, pelas estatísticas, esses jovens chegam a tirar a própria vida. Vamos ouvir a juíza. O que acontece é que desde 2011, 2012, quando os smartphones se popularizaram e foram para dentro das escolas, e redes sociais como o Instagram mudaram sua forma sua interface, sua forma de o usuário interagir, o que houve foi que aumentou a sensação de solidão dentro da escola para os alunos, aumentou o bullying e o cyberbullying, e aumentou a distração, né? Assim, a dificuldade de focar e de prestar atenção no que está acontecendo. E aí, quando a gente tem essa falta de conexão, porque não há mais relações travadas de forma corporificada, com qualidade, né? De um a um, se olhando no olho e conversando, e brigando, e discutindo, e negociando, e desenvolvendo habilidades de vida, habilidades socioemocionais, o que acontece é que existe uma solidão muito grande. Então, aumentam os números de ansiedade, de depressão, de automutilação e de adolescentes que acabam tirando a própria vida. Beth, além do cyberbullying, dos conflitos escolares, que outros crimes acontecem na rede?
Mauro, acho que é uma pergunta muito importante, porque pelo desconhecimento, a gente realmente acha que as crianças estão só assistindo filminho ou vendo dancinhas na rede. Não é mais isso que acontece, pais. É preciso ter muito cuidado, né? Por exemplo, a gente acha que grupo de WhatsApp, né, ou Telegram, enfim, esse aplicativo que a gente chama de mensageria é simplesmente para a gente conversar, bater papo, conversar com um amigo, mas também são grupos que podem ter muita toxicidade, né, muito conteúdo não recomendável para a idade. E, por exemplo, o WhatsApp ele tem sido frequentemente palco de crimes como misoginia, né, que é o ataque às mulheres, racismo, homofobia, capacitismo e ameaças. As pessoas se ameaçam muito. Eu estava ouvindo um podcast vindo para cá e justamente a própria juíza Vanessa Cavalieri estava contando sobre uma pessoa, um rapaz que teve um nudes exposto numa organização, enfim, num achincalhador. E essa pessoa disse que iria postar o nude deles no grupo da escola e esse jovem acabou tirando a vida. Então, essas páginas de exposição, né, da intimidade, da privacidade, de pessoas que são ingênuas, que não estão preparadas para lidar com esse tipo de comunicação e com a vulnerabilidade e não sabem que esse conteúdo é um conteúdo que não tem volta, você perde o controle a partir do momento que você envia um nudes para alguém, você perde completamente o controle sobre esse material. E elas são feitas realmente para isso, para que haja uma chantagem, para que haja uma extorsão, basicamente, gente, para a prática de crimes. A gente tem que realmente aprender a entender que isso é uma indústria, né, e que existem interesses e dinheiro, muito dinheiro envolvido nesses interesses, né? É um jogo de poder. Mais preocupante é que, em alguns casos, esses crimes realmente acabam formando, né, configurando uma organização criminosa, como a gente viu recentemente em escolas de elite em São Paulo, em que um grupo de alunos, né, acabou promovendo deepfake, ou seja, pegou imagens de umas colegas de sala, né, e, através de uma inteligência artificial, adulterou essas imagens para que elas ficassem nuas. E foram repreendidos, os pais também são punidos. É preciso entender que o Código Penal reprime e pune todos esses crimes, quer dizer, essas pessoas, além deles serem julgados pelos diversos crimes que eles cometem, de racismo, de misoginia, né, e diversos outros, até fake news também, eles também acabam sendo julgados por formação de organização criminosa. Agora, falando das soluções, Mauro, né, elas passam, claro, por políticas públicas, passam pela conscientização, né, coletiva, né, das famílias, das escolas e do poder público, né? Eu poderia dizer que algumas medidas já têm sido adotadas. A proibição de celulares nas escolas, eu acho que é um ponto fundamental, porque reduz o ímpeto realmente de estar ali na fofoca, de estar ali excitando todo aquele universo de rede social. E, sobretudo, porque promove a reconexão entre as crianças, né? Então, humaniza de novo aquela relação e faz com que a tensão, a ansiedade, a depressão e a animosidade, a competição entre as crianças diminua bastante. Além disso, né, a gente tem, a própria lei prevê a capacitação dos profissionais na escola para o atendimento dessas crianças que já estão vivendo um quadro depressivo e de ansiedade muito intenso pelo vício no uso de telas, né? A juíza Vanessa Cavalieri, ela acredita e destaca que o papel do governo, no entanto, apesar dessas pequenas localizadas ações, o papel do governo é fundamental na regulação das redes sociais, como moderando o conteúdo e proibindo o acesso de menores de idade através de mecanismos de verificação etária. Por exemplo, no Rio de Janeiro foi criado o protocolo Eu Te Vejo para orientar como proceder no apoio às vítimas de crimes na escola. Vamos ouvi-la. Eu acho que o governo fez a sua parte, assim, uma parte importante. Não fez a parte, tudo que precisa ser feito, mas uma parte importante que foi a proibição do celular nas escolas. A gente precisa da regulação das redes sociais, né? As redes, as plataformas, as big techs precisam se responsabilizar
pelo conteúdo criminoso que é postado, que é hospedado nas suas plataformas, que elas não filtram, precisa de uma moderação ativa de conteúdo criminoso que seja eficaz, e a que a gente tem hoje em dia não é eficaz, não filtra de verdade esses conteúdos e não impede o acesso a crianças e adolescentes. A gente precisa também da verificação etária, né? Ou seja, de um sistema de checagem da idade do usuário que seja real e que seja efetivo. O sistema de verificação que a gente tem hoje é a mera autodeclaração, ou seja, basta o usuário dizer o seguinte: eu tenho mais de 13 anos, para plataformas como, por exemplo, o Instagram, que a idade mínima para usar o TikTok também é 13 anos, ou basta dizer assim, eu tenho mais de 18 anos, por exemplo, para usar bets, que são as apostas eletrônicas, ou sites de pornografia explícita. Como os pais podem ajudar na solução deste problema? Mauro, muito legal a gente voltar a falar do papel dos pais, né? Eu acho que eles são parte da solução do problema, que é bem mais amplo, mas é claro que os pais realmente podem protagonizar e começar assim a partir de casa. Esse projeto da proibição das escolas foi muito criticado porque perguntam, mas se os filhos vão usar os celulares em casa, por que tirar na escola? Só que é um começo, é um primeiro passo, né? E eu acho que nesse sentido, a gente falando nesse conjunto de medidas em que a gente precisa conscientizar os pais, né? Os especialistas recomendam implementar esses protocolos de segurança digital nas escolas, até que para que os pais aceitem, né, e comecem também a entender a dimensão do problema, para ser parte dele. Reforço na conscientização sobre o uso, né, responsável da internet. Tem muitos pais que acham que uma criança, uma menina trancada num quarto, né, a madrugada inteira no celular é uma coisa segura, né? Antes ela estivesse sozinha num parquinho, a gente chega a fazer essa comparação. Uma regulação eficaz das plataformas digitais, como destacou a juíza Vanessa Cavalieri, né, com a verificação de fato da idade, através de documentos, inclusive, não só uma mera autodeclaração, e principalmente a responsabilização das plataformas, porque elas são coniventes, sim, porque elas publicizam, elas promovem, elas não são proativas, elas não denunciam, elas não removem esse conteúdo que está adoecendo e matando crianças e adolescentes, né? Além do fortalecimento do apoio psicológico para as crianças e adolescentes expostos aos riscos digitais, não apenas nas escolas. O que eu diria, Mauro, que é o mais importante diante da gravidade da situação que a gente vê hoje, da presença de crianças e adolescentes na rede, né? E como diz o Jonathan Haidt, da geração ansiosa, como nós estamos expostos a um mundo terrível e completamente abandonado e desassistido, é retirar o celular dos alunos até, no mínimo, os 14 anos de idade e mais, como fez a Austrália, manter os filhos afastados das redes sociais, pelo menos, até os 16 anos de idade, né? Como defende o movimento Desconecta. E como defende também a juíza Vanessa Cavalieri. Vamos ouvi-la. A gente precisa também, para além do que o governo precisa fazer, dos governos, legislativo, executivo, a gente precisa também que as famílias se percebam como parte dessa solução do problema. Então, eu assim recomendo que as famílias que estão nessa angústia de achar que o filho está usando muito o celular e de querer diminuir, não saber como fazer como, ou querer adiar o momento de dar o primeiro celular, mas ficam um pouco inseguras porque às vezes parece que todo mundo ali em volta já tem celular, só o filho que não tem, que façam realmente a adesão ao movimento Desconecta. Então, que se aproximem e que se filiem ao movimento Desconecta, que é um movimento coletivo de famílias, de mães e pais, que assumem o compromisso, então, de adiar o momento de dar o primeiro celular, de preferência para os 14 anos de idade, se isso não for possível, adiar o máximo possível, e também só deixar ter a primeira rede social aos 16 anos. E aí, se esse pacto de forma coletiva funciona, a gente consegue estender um pouco mais essa idade tão curta que é a infância, né, livre de celular, e deixar para ter acesso a esse mundo tenebroso que existe nas redes sociais, nos jogos online, no ambiente virtual, para quando, então, essa pessoa já está mais velha, já está ali se aproximando da idade da adulta e já tem mais condições de entender os perigos e se proteger desses perigos. Beth, como a gente pode obter mais informações e acesso ao protocolo Eu Te Vejo?
Mauro, então, para mais informações e suporte, a juíza Vanessa Cavalieri, ela disponibiliza o e-mail do tribunal, que é protocolo eu te vejo, @TJ, de Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tjrj.jus.br. E para encontrar o Movimento Desconecta, é só ir no Instagram e digitar Movimento Desconecta. Além disso, né, a juíza também promove várias palestras. É só entrar em contato com esse protocolo, eu te vejo, também no Instagram, para poder agendar uma palestra na escola, enfim, e discutir a fundo esse assunto. A atitude de omissão, assim como a atitude de omissão das plataformas digitais, a atitude de omissão dos pais com relação ao mau uso e ao vício dos seus filhos na internet é uma atitude criminosa. Beth, muito obrigado pelas informações. Você volta depois da semana do carnaval, né? Vai ter uma pausa aí semana que vem. Até uma próxima oportunidade, então. Exatamente. E no carnaval, vigiem o que os seus filhos estão fazendo nas redes sociais. Acompanhem. Cuidado é amor. Bom, você pode enviar sua sugestão de tema, crítica para o Papo de Futuro pelo WhatsApp da Rádio Câmara, 61999789080 ou para o e-mail papodefuturo@câmara.leg.br.